Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Conversando aqui o nosso café com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Sabe, irmãos, quando eu vejo essa oração, o cântico de Zacarias hoje no nosso Lectio Divino, que nós vamos fazer daqui a pouco, ele louvou a Deus, ele glorificou a Deus, né? E nossa Mãe Maria também. E assim, quando a gente reconhece em Deus a sua grandeza, a gente eleva a Deus e diminui a nós. E aí a gente consegue entender, quando nós nos unimos a Deus, junto com Maria, com os santos, quem é o nosso intermediador é Jesus, mas nós nos colocamos junto com Jesus para adorarmos a Deus. E aí nós reconhecemos a grandeza de Deus, a grandeza das suas criaturas que Ele formou, que Ele designou para estar perto dEle, diante do querer de Deus, com o Verbo se faz carne, se une ao seu Filho, e aí nós estamos junto com a Igreja de Cristo. E agora nós vamos adorar a Deus com essa outra oração. Deus meu Deus, eu te adoro e eu me entrego ao seu querer. Consagro toda a minha vida, consagro a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Sabe, irmãos, e nesse mover, nós estamos dando andamento ao Catecismo da Igreja Católica. Lembrando que o Catecismo da Igreja Católica é os ensinamentos dos santos diante do Papa, diante de todo o mover da Igreja, dos bispos, de todo o mover junto com Cristo, os ensinamentos que nós temos para, diante da tradição, diante do que foi nos passado, fazendo a leitura da palavra, trazendo para nós uma orientação sobre o verdadeiro sentido do mover do Espírito Santo na Igreja, na leitura da palavra, no discernimento, junto num só coração. Então, como nós temos aqui o livro Catecismo da Igreja Católica, nós temos o livro Bíblia, que é para nós a palavra de Deus, viva no meio de nós, com o catecismo, que é o ensinamento dessa palavra viva, né? Então, que nós possamos caminhar junto. Agora a gente tem livros também com a graça de Deus, de São Tomás de Aquino. Então, a igreja ela é muito rica, né, nos ensinamentos. E nós vamos ver hoje falando sobre Cristo, Filho não adotivo. Então, nós estamos falando sobre Cristo, Filho não adotivo, o parágrafo 2717. Nós vamos falar hoje sobre nessa adoção filial, né, com Cristo. Mas o nosso Cristo não é um filho adotivo, ele viveu conosco, ele nos ensina a caminhar. Então, ele não veio e emprestou um corpo aqui e foi embora. Não. É o corpo de Cristo, é o corpo verdadeiro. O humano de Cristo é divino também. Toca aqui na minha carne, este é o meu corpo. Toca aqui nas minhas chagas, quando ele ressuscita. E ele é levado ao céu, corpo e alma. Sabe, irmãos, por quê? Porque esse é o desígnio de Deus. Nós vamos saber o verdadeiro sentido concreto lá quando nós estivermos com Deus. Aí nós vamos ver todo esse mover, por que tudo isso está acontecendo, qual é o verdadeiro sentido, a razão da existência humana, por que nós estamos vivendo toda essa graça. A maior coisa eu digo para você, entre as coisas que eu vivo hoje com Deus, é maravilhoso. Então eu não tenho dúvida disso. Isso que todo coração cristão tem que entender. Com Deus, no desígnio dele, nos ensinamentos junto com a igreja, os sacramentos, caminhando, vivendo cada momento. Se você viveu o Natal corretamente, como a igreja deseja, irmão, você passa um Natal maravilhoso. De que forma? Vivendo a graça, confissão, sacramento, eucaristia, comunhão, a caridade, né? Viver a caridade nesse momento. É o momento que a gente para um pouco das correrias e olha para dentro de si. E hoje nós vamos viver mais uma graça junto com Jesus, né? Vai nos dizer assim: a oração mental é silêncio, este símbolo do mundo que vem, ou amor silencioso. As palavras na oração não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. É neste silêncio insuportável ao homem exterior que o Pai nos diz
que seu verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e o que o Espírito filial nos faz participar na oração de Jesus. Então essa entrega de Jesus no seu silêncio exterior e interior nos faz unirmos com Deus. Quando você olha para Jesus, no momento que ele cuspiu na cara dele, que ele sofreu, que ele foi humilhado, e ele nos deu exemplo de como reagir. Pai, perdoai, não sabem o que fazem. Quando Jesus estava ali, no momento de curando, libertando o povo, e ele tem um momento que ele se retira em silêncio ao Pai. Vamos pegar essa passagem? Lá em Marcos 1, 35, capítulo 1, versículo 35. De manhã, tendo levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Então, irmãos, um lugar deserto, em oração, com o Pai, um momento único. Então, a oração a Deus é um momento de silêncio. Quando você está lá em adoração, você quer ouvir a voz de Deus? Você precisa parar de falar. Você precisa ouvir e parar de falar. Ouvir a voz de Deus. E aí, quando você vê uma leitura na Santa Missa, quando você está dentro da igreja, antes da Santa Missa, a conversa. Eu sei que tem os momentos ali que a gente olha por irmão, faz tempo que você não vê, e você quer puxar alguma coisinha, né? Ser aquela pessoa, como que eu vou dizer, sorridente, uma pessoa que passa assim aquela paz interior, e você quer ser agradável, né? Mas é um momento de silêncio a Santa Missa, é um momento que você se retira para você estar conversando com o Pai. É o momento que você se retira ali, que você sobe ao monte com Jesus, para você orar. Então é o momento de você escutar, refletir tua vida, como é que foi tua semana. Você que vai à missa só aos domingos, né? Que é a nossa obrigação como cristão católico, não faltar à missa ao menos ao domingo, mas ir por amor, ir lá para ouvir esse Deus, silenciar, fala, Deus, a minha vida foi assim, assim. Eu errei nessa forma, eu pequei aqui, Jesus, um pecado venial, né? Que o mortal tem que confessar. Mas eu peço perdão por isso que eu fiz. E ali você conversa com Deus, no teu silêncio do teu coração. E ali você entrega a Deus, você escuta Ele. Aí vem a missa, vem o ato penitencial, vem o momento do perdão, junto com a comunidade. Vem o momento que você pede perdão, vem o momento que você glorifica a Deus, vem o momento que você ouve a palavra de Deus e traz para a sua vida. Sabe, irmão? E é neste momento que você está ouvindo a Deus. Quando o sacerdote está fazendo ali a homilia, você está ouvindo a voz de Deus. Então, neste momento, é um momento de silêncio, de reflexão, não é ficar mexendo, não é mascando chiclete, é você ficar prestando atenção na palavra de Deus. Por isso, é um momento de oração. Então, todo momento teu com Deus, você tem que aprender a silenciar e ouvir a Deus. Por isso, querido irmão, que a missa é quando você sobe esse monte com o Pai, junto com a igreja, junto com Jesus, ali no silêncio. Agora você vai entender o que é uma Santa Missa. Pode acontecer de você ir lá e não viver isso, porque a própria missa está sendo levada para um mover ali de agitação, né? E aí você fala assim, Senhor, mas não julgueis, não condeneis, né? Que a gente saiba discernir e refletir o teu momento ali. Então viva o teu momento dentro da Santa Missa. Quando você se retirar a Deus no silêncio, ouvir a Deus, você ir lá fazer um momento de adoração a Jesus lá no sacrário, um momento de você ficar com Ele, um momento de você escutar, leva um caderninho, escreve, fala com Deus, não tenha medo, irmão, de conversar com Deus, e Ele vai te confirmar de que forma? Na palavra. O que é de Deus é divino, o que é de Deus não vai te falar coisas ruins, vai te dar um caminho de correção, vai te dar um caminho de paz, vai te dar um caminho de entendimento. Então o que vinha além disso não é de Deus, né? É o teu humano. Então tudo que vem de Deus, Ele vai te dar um caminho, vai te dar paz, vai te dar um descanso, e ali você vai entender que é divino. Então tem pessoas que vão lá, escutam a Deus e falam, vai acontecer uma tragédia, calma. Você escutou alguma coisa assim, meu irmão? É o momento de você rezar, pedir discernimento. É o momento de você pedir em oração, rezar por isso, não sair apavorado, né? Pode ser teu humano. E aquele momento é o momento de você entregar a Deus a tua vida, né? Que você está no mundo, está preparado, junto com Deus, segurando na mão dele, ouvindo ele e meditando. Por isso, querido irmão, com a mão no teu coração hoje, nesse silêncio agora, nós vamos encerrar com esse momento de silêncio ouvindo a Deus. Ouvindo a voz do teu Senhor. Nós não vamos rezar um Pai Nosso, não vamos rezar nada agora, em oração, em rezar em oração com palavras.
mas vai ser uma oração do silêncio contando o fundo musical. Eu vou ficar aqui 30 segundos, vou até colocar aqui 30 segundos em que nós vamos estar aqui ouvindo a Deus. Sabe, irmãos, a voz que eu ouvi é: aproxime-se de mim e fale comigo. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.